hoje como uma convidada especial pra gente continuar a nossa série de E se a gente tentar falar de amor? Então, na semana passada a gente trouxe um pouco sobre amizade, sobre família, e agora a gente vai falar especialmente de relacionamentos e talvez uma parte um pouquinho mais tensa, entrando nos relacionamentos abusivos. Então, Lu, conta quem que tá aqui com a gente e como que a gente vai explorar esse tema. É um privilégio ter você aqui. Agradecemos muito, 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 primeiramente, né? A Fê trouxe esse gancho do episódio anterior, de que a gente trouxe sobre alguns relacionamentos. Então, se você ainda não escutou, antes de escutar esse daqui, vai escutar o anterior, por favor. E não esquece de seguir já as nossas redes, no Instagram, no YouTube e aqui também no Spotify com a gente. E se a gente tentar. Bom, a Isa é a nossa convidada maravilhosa. Obrigada. Ela é psicóloga de formação. Eu vou ler o currículo dela, porque é um currículo foda. Ou palavrão, já falei palavrão, não pode falar. É um currículo muito foda, que não tem como eu não dizer sobre o seu currículo, principalmente porque coloca em um lugar muito importante o quão forte é você estar aqui por tudo que você sabe, por tudo que você vivencia enquanto profissional. Então, lendo pra vocês, nervosa a gente sempre fica, mas eu acho que o lance é interessante a gente até discutir isso depois, né? Você trabalha com uma temática tão desafiadora, e o podcast pode ser uma coisa tão leve, tão simples, que a gente fica mais nervosa do que trabalhar com o que você trabalha, né? De relacionamento abusivo. Eu ficaria nervosa 24 horas, mas tudo bem. Isabela Borges, psicóloga clínica formada pela UFTM, com pós-graduação em psicologia social. Há 8 anos, a experiência de atendimento de mulheres em situação de violência e ou relacionamentos abusivos. Por 2 anos atuou em um centro de defesa e convivência da mulher e se debruça atualmente em estudos relacionados à sobrecarga de mulheres pós-denúncia sobre violência. Isa, eu acho que, falando sobre isso, como foi para você começar o trabalho como psicóloga dentro dessa área de relacionamentos abusivos? Assim, no Pod a gente fala muito sobre tentar e ter coragem para fazer as coisas e quebrar os medos que a gente tem. Como foi para você entrar nessa área e qual medo que você tinha ao começar a trabalhar com isso, assim? Bom, gente, antes de mais nada, obrigada pelo convite, pela confiança, por todo esse palco para eu subir aqui, que eu amei. Para começar, a gente tem a matéria de psicologia social na faculdade, né? E aí a gente nessa época, estava ali numa época de identificação muito forte com o feminismo, e eu fui entendendo o que era psicologia social dentro do que a gente podia trabalhar. E entendi o que eram as políticas públicas, entendi que eu gostava muito de políticas públicas. Então, na minha cidade, lá em Uberaba, né, a gente tem só um lugar que dava para fazer estágio para trabalhar com violência doméstica. E eu bati lá na porta e fui pedir estágio. Eu e mais uma amiga, que a gente é uma das minhas melhores amigas, fomos pedir estágio lá e abrimos essa porta, essa parceria que não tinha antes, e fizemos um estágio em psicologia jurídica. Uhum. E pra ficar escutando lá junto com as profissionais, né? Porque na época a gente era só estagiárias. Uhum. E os relatos das mulheres que chegavam lá para ser atendidas, é um serviço porta aberta, então elas chegam ali com o relato de primeira mão, vamos dizer assim, né? Então era um serviço vinculado à polícia, não é em toda a cidade que funciona assim, mas ali era. E a gente viu muita coisa. Uhum. E dali eu decidi que era a área que eu tinha me identificado. Porque, infelizmente, é um assunto muito comum, né? Então, a gente vai vendo a raiz dentro dos pequenos abusos, das pequenas toxicidades dos nossos relacionamentos. E aí, ali eu vi o auge, né? Eu vi onde termina, ou onde começa uma nova jornada para aquela pessoa que decidiu sair da situação. E eu me apaixonei e fui engrenando aí nessa área. Respondeu super. E que bom que você conseguiu se desdobrar dentro dessa jornada, porque eu acho que é isso, né? A gente vai tendo várias facetas enquanto profissional que vai se aventurando na área da saúde, né? E vai percebendo o quanto é importante a gente continuar atualizada e mergulhando cada vez mais, se protegendo, claro, nesse processo, né? Mas que bom que você pôde vivenciar isso, porque permitiu que você estivesse aqui com a gente hoje. Sim. Então, tenho certeza que você vai ajudar muitas de nós. Total.
Sim, e uma coisa que você trouxe já é que, infelizmente, isso é uma coisa extremamente comum, né? Passar por essas situações, sejam tóxicas, sejam abusivas. Mas pelo menos da minha vivência, eu só fui conversar com alguém sobre isso quando eu me percebi nessa situação, sabe? Então, a gente até conversou um pouco sobre isso no episódio anterior também, da importância das amizades, né? Ao conversar sobre o assunto, ao perceber algum comportamento que tá meio esquisito ali, enfim. Então, muito da nossa intenção aqui também é ser talvez essa voz amiga para quem está passando por alguma coisa e talvez ainda não tá conseguindo identificar ou conseguindo falar, porque a gente parte muito da premissa de que quando a gente começa a dar um pouco mais de nome para as coisas, dar clareza, tudo vai se encaixando um pouco melhor dentro da nossa mente. E aí, pra gente tentar começar com algumas definições, né? O que a gente pode trazer em relação a relacionamentos que sejam potencialmente tóxicos ou abusivos? Onde que eles se enquadram aí? Qual que é a fronteira disso? Qual que é a linha, né? É difícil a gente definir uma linha, porque na prática a vida ela é contínua, né? Ela é fluida. Mas, né, vamos tentar aqui, mais ou menos. O que a gente tem de literatura, o que eu tenho de vivência, assim, me contam que o relacionamento tóxico, ele é aquele que tem uma reciprocidade. Ele é aquele que tem provocações que não são tão graves quanto um relacionamento abusivo. Então, eu vou provocar ciúme por vingança, é aquele ficar buscando o que o outro está buscando na rede social, o que o outro está fazendo na rede social, não pode ter contato com ex, assim, ficar delimitando o espaço do outro, mas eu acredito que no relacionamento tóxico isso tem uma reciprocidade, um fazendo, uma retroalimentação, podando o outro, isso, a retroalimentação. E no relacionamento abusivo, eu acredito que existe, talvez possa até ter uma reciprocidade, mas existe uma relação de poder. A relação de poder, a gente apoia, né, o que a gente tem de conhecimento na relação de poder patriarcal, machista que a gente tem na nossa sociedade. Então, é mais comum que a gente veja que homens são os algozes, que os homens são as pessoas mais violentas dentro do relacionamento por causa dessa relação de poder que a gente tem, né? Um homem exercendo o poder sobre a mulher. Então, impedir de sair, impedir de usar uma roupa, impedir de usar batom escuro, né? Que a gente estava falando aqui agora. E cerceando as suas atitudes até que você não queira mais sair com seus amigos ou que você não queira mais fazer as coisas que você gostaria antes. Porque às vezes você até quer, mas aí vai gerar tanto conflito até para você fazer, que você fala, eu prefiro não. E aí a gente tem que entender de onde está vindo esse eu prefiro ou não, né? Então o relacionamento abusivo vai mais para esse caminho e ele tem um ciclo. Eu não sei se a gente fala do ciclo agora, se a gente deixa um pouquinho mais para frente. Pode falar, porque eu tô curiosíssima. Vamos pro ciclo? Ciclo do relacionamento abusivo. Então existe um funcionamento quase que concreto do relacionamento abusivo, né? Da onde não dá pra gente determinar de onde ele parte, porque é um ciclo, afinal de contas, mas dá pra gente determinar alguns pontos de atenção, é isso? Sim. Bom, como você disse, não dá pra determinar de onde parte, e a vida ela é fluida, então as coisas vão acontecendo sem uma ordem necessariamente exata, né? Mas a gente tem um ciclo estudado, gente, isso que eu tô falando são estudos comprovados, né? Que existe todo esse mecanismo. Então, o que acontece? Vamos partir da lua de mel, né? Da conquista aqui entre nós, né? Estamos conversando e tal, vamos partir para a lua de mel. Ato da conquista. A pessoa, geralmente a gente vê um início comum de relacionamento abusivo, que é onde a pessoa coloca a outra no pedestal. E então ela vai abdicar de toda a vida dela para estar em atenção com aquela pessoa. E aí começam umas dualidades muito curiosas, do tipo, vou te buscar no seu trabalho, não precisa de você ir sozinho e tal. Gente, quem não quer uma caroninha pro trabalho, né? É óbvio que a gente quer.
E aí vou te buscar no seu trabalho. Não, deixa que eu te levo. Não, mas quem vai com você? Não, mas é porque eu tô preocupado, né? Então eu tô muito preocupado, então deixa eu tomar conta de você. E aí começam flores demasiadas no local de trabalho, né? Começa uma marcação de território, que quando a gente tá muito apaixonada, a gente não vê. Sim. A gente vê como aquilo como uma demonstração de amor, como, nossa, olha aqui, eu recebi flores no meu trabalho. Uma carona. Ele tá facilitando a minha vida. O que que você vai fazer no final de semana? Não, eu quero estar com você. E aí, final de semana que vem, eu quero estar de novo. Ah, não, mas esse final de semana eu quero sair com minha amiga. Não, não. Mas por que que eu não posso ir? E aí já começam as tensões, né? Ali, gente, dá 3 meses, assim, a gente tem esses dados mais ou menos compilados de 3 meses, dependendo da relação, claro. Mas aí começam os comportamentos mais tóxicos, que deixam de ter aquele viés do cuidado. Então, posso te Claro. interromper rapidinho? É louco porque a gente vai ganhando consciência da coisa com o tempo também, né? Mas você tá falando, eu tô lembrando de, por exemplo, uma situação que eu passei que acho que é muito esse exemplo também da carona. Então, eu estive com uma pessoa que morava em outro estado. E aí chegou um momento que, nossa, tava super nessa lua de mel, uau, vou pra lá também. E aí eu tinha uma outra casa lá, separada, cada um num canto. Só que chegou um final de semana que a minha mãe foi lá me visitar. E eu tava numa vibe muito tipo, nossa, eu quero que minha mãe conheça essa casa que eu estou aqui, né? Porque também foi um movimento meu de mudar, tipo, enfim. E aí, essa pessoa que eu tava, tipo, não, mas vamos chamar ela aqui pra minha casa. Porque vai ser muito legal, porque vai ser uma oportunidade também de eu me aproximar dela, não sei o quê. E ali, tipo, super me convenceu, pareceu fazer todo sentido e, sei lá, talvez até ali, pontualmente, aquilo tenha feito sentido, sabe? Mas depois eu fiquei pensando, cara, como é louco, como a coisa não foi também só na minha cabeça. Tipo, não foi um abuso só com a minha pessoa específica. É uma busca de um convencimento de quem tá em volta também, né? Não sei se isso entra especificamente em alguma das partes dos ciclos, mas de assim, o que pode acontecer pra que, tipo, minha mãe não estranhasse se tivesse alguma coisa esquisita em mim? Porque ela também tava convencida daquela história, sabe? Então a coisa vai ficando bem nebulosa. Nossa, Fê, eu lembrei muito de uma experiência que eu tive, infelizmente, mas já passou, né? Graças a Deus. Mas eu lembrei muito de uma experiência como essa, de marcar território. Eu tive um relacionamento e que ele cantava umas músicas ali, né? Enfim, toda uma bandinha, tinha uma bandinha. Eu era muito nova, eu acho que isso também é um ponto que a gente pode discutir depois, essa relação de maturidade, né? Tudo bem, ele também era muito novo, mas existia tanto um movimento sedutor de convencer sobre esse amor. Então eram declarações muito bem construídas, na frente de todo mundo, ele cantava diretamente pra você e tudo mais. Então, assim, quando houve um término, como assim você está fazendo isso? Ele te ama, você não deve fazer isso, você tem que fazer tal coisa. Então, ele marcava um território tão claro, que eu não achava nem que existia um território que ele não estivesse, né? Então isso também foi uma coisa muito curiosa que a Fê falou, e eu acho que esse movimento de marcação de território, ele tem uma característica um tanto quanto sedutora, né? Ele precisa ter esse charme, esse encantamento, e cada um vai ter a tua abordagem ali, né, nesse sentido. Mas esse primeiro... E olha que você falou de uma etapa do ciclo. O encanto aconteceu! E agora? O encanto aconteceu e nós vamos dizer assim, encanto não foi nada. Pelo amor de Deus. Bom, eu sinto muito que vocês tenham passado por isso. Obrigada. Tá? E a gente tá rindo hoje. Hoje a gente ri. Por quê? Porque a gente vai ser essa amiga que vai falar, ó, relacionamento abusivo existe, mas você não tá sozinho, isso vai ser da hora de você viver com outras pessoas que te dão suporte. Você vai rir disso depois, com muita terapia, com muita construção, com muito autoconhecimento. A gente consegue rir disso hoje, não que isso seja necessariamente engraçado. Por que a gente tem que passar por essa bosta? Sabe? E assim, sei lá, 99% das minhas amigas passaram por um relacionamento abusivo, ou no mínimo tóxico. Sim. Isso me deixa muito indignada. Emputecida! Porque assim, são coisas que, cara, se a gente tá falando que é tão óbvio, né? Porque é tão difícil a gente enxergar isso quando a gente vive aquilo, né? Que é uma coisa também que a gente vai discutir aqui com vocês, mas
a gente também quer trazer esse tom um pouquinho mais leve, porque é uma temática tão desafiadora, tão complicada, que quando você ia falando, eu só consegui olhar pra Fernanda e eu tava com a mão aqui suada. Do tipo, Fê, tô aqui, amiga, tô tipo microcentímetros de você. Porque em um certo momento eu não estive, sabe? E isso é muito doloroso. Eu vou me emocionar em breve. Mas isso é muito doloroso, assim, de saber que alguém que você ama muito passou por um relacionamento abusivo, mas você não tinha tanto poder em tentar fazer qualquer coisa. E acho que a nossa proposta aqui com o Pod é dar coragem para essas pessoas fazerem o que elas quiserem, sim, né? Sim. Continua seu círculo. Segue com o círculo. Antes de continuar, eu acho importante que vocês estão tendo esse momento, porque às vezes a cura vem daí também, né? Muito. E levam anos, a gente vai se cuidando e tal, muita terapia, como você disse. Mas às vezes o terapêutico é falar rindo, é escrachar, depois que a gente tem condições para isso, né? Mas é jogar, é voltar a pedir perdão, né? Falar, meu Deus, como eu não vi. Gente, é isso, assim. E às vezes não é diretamente com a gente. Por exemplo, quando você me pergunta de por que eu tô aqui, né? Que eu vim fazer nessa área, eu lembro das mulheres antes de mim, da minha família, minha mãe, minhas avós, etc. E que não puderam ter essa voz, né? E aí estamos aqui, 3 mulheres que conseguem ter essa voz, que podem falar sobre isso. 4 mulheres. Mas Tato também sofreu. Então estamos em 4 mulheres aqui carregando a história de outras mulheres mais velhas. E que hoje, ainda bem que a gente tem essa voz, né? E quantas vezes a gente tá com um podcast aqui em casa e falou, isso aí tocou aqui em mim, né? Deixa eu falar então com alguém. Mas é isso. Arrasou, maravilhoso. Posso seguir? Segue os ciclos. Porque cada parte desse ciclo, eu e a Fernanda, a gente vai ter um negócio. Ótimo. Você vai ver. Bom, não é uma regra, mas tem esse começo envolvente, né? Também não vamos achar que é porque a pessoa tá querendo conquistar a gente que estamos nos Já vou enfiando quebrar no o ciclo. ciclo. Vamos Não lá, me manda calma lá. flores. É importante ficar alerta, né? Então estamos aqui para falar disso. Agora, segunda parte, começam as tensões, né? As tensões no sentido de criar regra, né? Poxa, mas você vai sair sem mim? Como é que é isso, né? Você vai nesse lugar sem ir, mas vai ter um homem, ou vai ter uma mulher, né? Como é que vai? Quem vai estar lá? Mas fulano não gosta de fulano. E aí, gente, a manipulação, ela não acontece de forma direta. Ela acontece, geralmente, com chantagem emocional. Do tipo, nossa, mas eu te amo tanto e eu vou ficar aqui sofrendo, então você pode ir com seus amigos. E assim, são 1000 exemplos desse, né? De eu vou ficar aqui sofrendo porque eu te amo muito, mas você pode fazer o que você quiser. E aí você não faz o que você quiser. Porque se tem uma pessoa que te ama muito e está sofrendo, você fala, poxa, mas eu sou muito sacana, não posso fazer isso. Então começam essas manipulações e aí vem a tensão. Porque depois que a pessoa já te envolveu, depois que ela envolveu o seu ciclo familiar, seus amigos, e que ela já é maravilhosa para todo mundo, ela começa a te podar diretamente. Então, eu não gosto dos seus amigos, você vai excluir fulano do seu Instagram. Você não vai falar com fulano, você não vai usar essa roupa. E como eu já ouvi, por exemplo, a pessoa falar assim, o cara falou pra menina, nossa, mas essa Anitta é uma não sei, todos os pejorativos machistas que a gente pode ter em relação a uma pessoa. E aí, passou-se um tempo, a pessoa descobriu que o cara procurava nudes e tal, de pessoas como a Anitta, pra poder, né, admirar, vamos colocar assim. E aí a Anitta era feia ali na frente dela, sabe? E aí, você não pode usar essa roupa que você fica ridícula, você não tem esse corpo igual ao dela, por que você vai usar essa roupa aí? Então são falas que vão ficando cada vez mais diretas e que você vai simplesmente puxando. E aí que começa, eu acho, essa conversa de eu não vou falar pra nenhuma das minhas amigas, que eu já tô tão envergonhada, eu tô tão aqui, assim, murcha, eu não tenho o que falar. Se eu tô aqui, é culpa minha. Porque hoje a gente tem informações pra não, teoricamente, a gente tem informações pra não estar nesse lugar. Mas somos humanas. Quando vamos ver, estamos lá, né?
E aí, como é que faz pra sair, né, desse lugar? Não faz. Continuamos no ciclo. E aí vem as explosões, porque aí você tenta desafiar alguma coisinha, o mínimo que você tenta desafiar, a explosão ela é o auge, tá, gente? Ela é o mais grave do ciclo. Vem a violência psicológica, tudo até aqui é violência psicológica, querendo ou não, né? Mas a violência psicológica mais explícita, xingamento, afastamento da família, dos amigos, etc. Violência patrimonial, então você vai sair de casa, eu vou guardar a chave do carro, eu vou guardar os seus documentos, eu vou guardar tudo e você vai depender de mim para sair de casa. Violência física, né, que sabemos que é violência. Violência sexual é um campo todo sozinho, todo que precisa de um podcast para ele mesmo, porque existe dentro do casamento e as mulheres também não conseguem falar sobre isso. Mas aí é aquela coisa, eu vou ceder hoje porque ele para de me encher o saco, aí ele vai dormir e eu fico em paz. Mas a pessoa vai pra relação sem vontade nenhuma. Então isso é violência sexual que as mulheres passam nos casamentos e não falam sobre, né? É um tabu. Bom, depois dessa fase de explosão... Posso fazer um ponto aqui que acho que é bem importante para o que a gente está construindo aqui. Sobre violência, e aí não precisa entrar tanto no detalhe, mas que acho que é uma questão importante de ser refletida também, uma vez que eu nunca tinha lido sobre Maria da Penha, por exemplo. Eu não sabia o que era considerado uma violência. Depois também pode ter um episódio só disso, mas vamos partir do pressuposto que existem ações, né? Não sei, acho que são ações que alguém faz em relação a você que é considerado uma violência. Quais podem ser os questionamentos ou a linha tênue entre também você ganhou consciência de que aquilo está acontecendo, você ganhou consciência que aquilo é uma violência. Vou para a justiça? Não vou? Como lidar com isso a partir do momento que você entende que é violento? Não sei. E não acho que tenha uma resposta certa, mas assim, gente, que reflexões vai que a gente muito traz. do que a pessoa acha que cabe na vida dela. Porque é algo que precisa de muita rede de apoio para se fazer. A pessoa, ela precisa tomar consciência sozinha, no sentido de... Se alguém contar para ela, não vai adiantar. Ela precisa cair a ficha, ela precisa entender que ela está sofrendo para ir em algum lugar. Então, se ela vai procurar ajuda, ela vai provavelmente ser orientada a fazer um boletim de ocorrência. E para fazer o boletim de ocorrência e ele resolver alguma coisa, você precisa dar seguimento com aquele processo. Então, se você fizer um boletim online, por exemplo, o delegado vai te ligar, a delegada vai te ligar. Falar, você quer prosseguir? Né? Você quer dar andamento com esse boletim? E aí começa toda uma burocracia. Então, a gente vai entrar com medida protetiva, talvez, se você quiser, e se for o caso. Né? Então, você tem que comprovar que você está sendo perseguida, você tem que comprovar que você sofreu violência física, você tem que comprovar que você está sofrendo violência, tem que provar, tem que estar no boletim, né? Muito provavelmente, a pessoa vai ser notificada, depois que você prosseguir com os processos, a agressora vai ser notificada e ela pode ou não continuar te perseguindo. E aí você tem que lidar com a frustração de olhar que a pessoa está, tipo, na esquina da sua casa e você tem que chamar a polícia e, infelizmente, a polícia pode vir ou não. Né? Que eu tô falando coisas com base nos feminicídios que a gente vê hoje em dia. Então a gente pode procurar nos jornais que muitas das mulheres que sofrem feminicídio já tinham medida protetiva. Não tô falando que não resolve, ela ajuda muito. Mas é toda uma burocracia que a mulher precisa estar disposta e a rede de apoio dela precisa estar disposta a comprar essa briga junto. Então, posso ir para casa da minha mãe, posso ir para casa de uma amiga, posso sair desse local aqui que ele sabe que eu frequento, né? Então, sair dali da área onde a mulher tá, geralmente é mulher, né, gente? Por isso que eu vou falar mulher. É essencial, assim. Pode acontecer sempre? Pode. Às vezes o cara, no primeiro boletim de ocorrência, primeira medida protetiva, ele vai procurar a vida dele pra seguir? Vai. Mas não é o que acontece sempre. Então ela precisa ter um apoio. Sabe? Vai passar uma semana na casa de alguém, uma semana na casa de outro alguém. E aí tem mulheres que têm filhos, etc. Enfim, tô fugindo. Vou voltar. Depois do boletim de ocorrência, e aí
vamos considerar que essa mulher teve todo o suporte. Se ela tiver filho, vamos ter que fazer um processo, uma mediação de conflitos, pelo menos, para entender quem vai pagar a pensão, como é que vai Nossa, ser já a deu guarda. preguiça. Entende? É complexo. E aí, a gente tem serviços da assistência social que o trabalho é fortalecer essa mulher para que ela possa continuar nessa linha, sabe? Não desiste não, vai dar, vamos aqui, a gente tá junto. É frustrante mesmo, mas vai, gente, mas é burocrático, Por isso que eu tô tentando entrar nesses estudos de sobrecarga da mulher, sabe? Porque o cara, eu já ouvi várias vezes assim, eu que apanhei, eu que tô aqui presa. Porque elas se sentem presas nas garras da assistência social, porque elas têm que seguir com a vida, com a ajuda da assistência social. E o cara tá vivendo a vida normal, né? Tá vivendo a vida dele. Eu respondi. Respondeu. Então vai nesse caminho, assim. Gente, assim, começa aqui no estou te perseguindo, estou indo te buscar e te levar no trabalho. E termina lá longe. E aí a Maria da Penha é uma lei, assim, de suma importância, mas é uma aparelhagem que a gente não consegue confiar tanto, porque depende de muita burocracia, porque depende da educação dos policiais, da educação da guarda municipal, que aqui a gente tem, né? Tem cidade que não tem, mas aqui tem, da educação de cada um conforme sobre o que é a violência doméstica, sobre o que é relacionamento abusivo. Porque o que a gente ouve sobre, não, esses dois aí eu já vim aqui, eles vão voltar. Sim. E toda, claramente, a energia psicológica que você precisa colocar pra... Todo o juízo de valor que essa mulher vai sofrer em todos os atendimentos que ela passar, quase, sabe? Então é muito pouca gente preparada nessa linha de atendimentos que ela tem que passar e repetir a história. Então hoje a gente conta com alguns serviços que são capacitados para ela não repetir a história, para ela não se revitimizar, né? Mas não é todo mundo, então às vezes a polícia vai, ela tem que contar de novo, mostrar o boletim de novo, etc. Ai, gente, é complicado. Tá. Mas, e faz parte do ciclo do relacionamento, porque ele volta pra lua de mel, então às vezes ela vai voltar, porque é mais fácil voltar com o cara do que seguir toda essa coisa que ela tem que fazer, né? Tô lendo um livro que fala sobre isso, que já é mais conhecido, né? E de alguma forma, nós como seres humanos gostamos do que é conhecido, o que é familiar. Então, você já sabe lidar com aquela situação de alguma forma, mesmo que seja fugindo dela, né? Fingindo que ela não existe. Então, nossa, que BO passar por tudo isso. Tipo, mais fácil ficar aqui mesmo. Ele leva as crianças pra escola, às vezes ele é um bom pai, ele é um excelente pai. Pra família, às vezes a família dela tá incentivando que ela fique no relacionamento, porque ele é um cara muito bacana, porque onde já se viu. Gente, isso é muito comum, muito comum. Ok. Então tem tudo isso pra considerar, tudo isso. E você também trouxe, antes disso, né, Isa, antes de entrar na parte da violência, enfim, você trouxe um aspecto que eu acho que é muito interessante quando a gente pensa em identificar um relacionamento abusivo, que é a questão da manipulação. Como é que a gente pode entender melhor como a manipulação funciona e como é que a gente vai olhar e falar, acho que eu tô sendo manipulada aqui. Tem como fazer isso assim? Difícil. Eu tenho visto, gente, que quanto mais a gente conta com amigos, rede de apoio, melhor é. Porque você vai lá pra sua amiga e fala assim, aconteceu isso e isso. O que você acha? O que você acha disso aqui que ele falou? Sabe? Tô ficando maluca? Como é que... Eu Porque odeio eu essa tô pergunta. ficando maluca. Sim. E aí, assim, gente, eu acho que a gente precisa também estabelecer limites com as nossas amizades. Né? Às vezes você só quer desabafar. Às vezes você quer um consolo, às vezes você quer uma dica. Então, eu acho que a comunicação direta é a coisa mais legal que a gente tem. Do tipo assim, amiga, eu vou te falar uma coisa, vou te contar uma opinião, vou te contar uma história e eu quero a sua opinião. Amiga, estou te contando isso aqui só pra você me acolher, não quero a sua opinião. E assim vai, né? E a gente vai se sentir à vontade ali pra contar. E eu tô aqui assim porque a gente conta no WhatsApp, né? Olha, e aí, assim a gente caminha, sabe? Pra não se sentir julgada, pra tentar ao máximo, né? Se sentir confortável e ir contando cada vez mais.
Porque depois, eu já escutei muita história de pessoa que termina e aí os amigos vêm e falam assim, nossa, mas realmente vocês dois não combinavam nada. Aquela pessoa sugava a sua energia. E aí você fica assim, ué, mas por que você não me falou antes? Amigos, ajudem, amigos e amigas. Então, acho que tá aí. Porque a gente, dentro da manipulação, é muito complicado de ver, né? Então, vamos contar, vamos compartilhar. Chega nos amigos e fala, gente, aconteceu isso, isso e isso. O que vocês acham? Isso. Eu acho que a chave tá na rede de apoio. Perfeito. Posso fazer um complemento? Claro. Eu acho que a gente também, nosso corpo fala muito. Então, quanto mais a gente tá conectado, né? Cada um com si mesmo, dá pra perceber umas coisas. Tipo, às vezes uma coisa que você escuta e, cara, é um negócio muito sutil que bate assim no coração. Tipo, um desconforto. Eu já senti, às vezes, um clarão assim na cabeça. Tipo, que parecia que eu não tava ali, sabe? Uma coisa meio esquisita. Então, não sei, talvez isso se manifeste diferente em cada pessoa. E aí me fala se isso é válido também do ponto de vista mais técnico. Mas de escutar também quais são os sinais que seu corpo tá dando, né? Sim. E aí, enquanto você foi falando sobre isso, eu acho que levar pra terapia. Gente, começou a entender que alguma coisa não tá legal, não quer contar pros amigos, então vamos pra terapia. Sabe, eu entendo que terapia não é uma coisa acessível pra todo mundo, né? Mas hoje em dia a gente tem muitos grupos, grupo é excelente, a gente tem muito receio, mas grupos são excelentes pra ver que as outras pessoas também passam por isso, que a gente não tá sozinha. Tem algumas situações em que a terapia sai um pouquinho mais em conta, a gente procura para ouvir uma outra voz, para se ouvir falando, para falar, eu fiquei desconfortável com isso não tá combinando com a minha história, isso aqui não tá combinando com quem sou eu. Então, o que eu posso fazer? Alguém para dar uma luz mesmo, né? E acho que é confiar nessa intuição de, nossa, não é legal isso aí. Cruzou um limite meu, cruzou um limite. E às vezes você nem sabia que era um limite, né? Precisou a coisa acontecer pra você falar, nossa, bati aqui. Tipo, literalmente é um negócio que existe. Importante, porque aí que a gente separa o cara legal, a pessoa legal da pessoa que é abusiva, tóxica, etc. Porque às vezes, gente, a gente não sabe os nossos próprios limites e a gente não sabe o limite do outro. Então a gente vai esbarrar. Relação a isso também. Sim. A gente vai machucar um ao outro porque a gente tá muito perto. Eu tô num relacionamento, por exemplo, de 6 anos, com uma filha. Então, assim, gente, teve momentos que a gente se esbarrou, né? E aí, poxa, mas é tóxico por isso? É abusivo por isso? Não, né? Bom, eu espero que não. Não. Eu Por também enquanto tava não vem, não. Eu tava assim. Que continue assim. Continua. Não. Mas a gente se esbarra. E aí, não é a intenção do outro, não é, né? A gente não sabia. Mas se aquilo fica sistemático, aí vamos ficar de olho. Se o outro sabe que machuca, por que ele tá fazendo, né? E é uma coisa tão infantil isso, né? Se você tá me machucando porque tá doendo, para de me bater, por favor, para. É isso. É muito. E Sim. pra tentar, então, vamos ver se eu consigo desenhar o ciclo. Mas a gente fechou o ciclo já? Fechou, né? Volta, quando a gente Não. sai da explosão, a gente volta pra lua de mel. Deixa eu ver se eu entendi, então, como funciona o ciclo, né? Então, o ciclo não tem um lugar que ele começa, mas especificamente a gente começou falando aqui da parte da lua de mel. Então, vou dar uma perspectiva como se eu estivesse vendo uma amiga passando por isso, né? Então, uma amiga que tá vivenciando a lua de mel, ela tá ali toda apaixonada com esse cara que faz poucas e boas, ele conquista, seduz. E eu tô trazendo uma parte do homem mesmo ser essa pessoa porque é o que é mais comum, né? Então, dentro do ciclo, o homem tá ali na etapa lua de mel. Então, o homem, ele começa a elogiar muito, fazer muitos movimentos carinhosos. É aquela conquista Se mesmo. torna a vida dele. A vida do cara. Eu não vivo sem você, você é tudo pra mim, nada mais interessa. E aí, depois disso, ele começa a marcar território. Então, como você trouxe essa questão de levar flores pro trabalho, deixa que eu te busco, mas esse marcar território também pode ser, às vezes, comentários nas redes sociais, né, em todas as fotos, e pedir pra pessoa ficar marcando ele, repostando ele, colocando na bio, né, eu acho isso muito engraçado, mas tudo bem.
Então tem essa coisa de querer marcar território, né? Acho que de uma forma que tira a autonomia da outra pessoa. Uhum, Tá relacionado também, do sim. jeito que eu entendi. É. Possível. Não é um marcar território do tipo, oi, estou aqui com o meu companheiro, mas é uma coisa de tipo assim, ele meio que se intrometendo ali naquele espaço, que ele não seja bem-vindo, mas que é um espaço que não é ele o protagonista. Posso te interromper? Com certeza. Post, agora o Instagram tem um post colaborativo e tem muita gente fazendo posts colaborativos. Olha aqui, essa namorada aqui é minha, viu, gente? Esta namorada é minha. Então acho que cabe aí esses comentários e tal. Isso aqui é meu. Meu. Olha, Essa posse. eu estou aqui do lado dela. Ninguém se mete. Então passou lua de mel, passou conquista. Lua de mel e conquista, né? Então passou lua de mel e conquista, foi pra marcação de território. Depois disso, começam um pouquinho as chantagens emocionais, no sentido de fazer com que a pessoa desista de fazer aquilo que ela queira, quase como se fosse não vou te abandonar porque você me ama, né? Então começam aqueles comentários dele assim, não sai com suas amigas não, vou ficar aqui sozinho, você vai me abandonar, você vai me deixar aqui, né? Então, para que a pessoa entenda, né, e a mulher ela se sinta tão fortemente na ideia de, olha, não vou deixar ele aqui, né? Culpada. Então, eu acho que essa etapa do ciclo, que é a etapa da chantagem emocional, eu acho que ela tem essa característica de fortalecer a culpa. Acho que tem uma coisa importante aí também, que é não só desses movimentos mais sociais, assim, de socialização, eu digo, mas também de, por exemplo, pra mim, como pessoa aqui do relacionamento, é importante, sei lá, ter um projeto de podcast. E aí o cara vai lá, tipo, nossa, mas você nem sabe falar em público, sabe? Não te incentiva, não alimenta o sonho junto com você. Isso faz parte também. Super. Tá. Super. Mas a gente até conversou, né, do exemplo pra quem vê The Office, da Pen e do... Esqueci o nome do primeiro namorado dela. Acho que é Toby. Nossa, é um negócio que ela se repetiu às vezes, mas enfim. Ela quer ir pra Nova York pra fazer um curso de artes por 3 meses e ele fala, mas quem vai ficar cuidando de mim? Como assim você vai? Tipo, e eu? Meu amigo... Se vira! Vai caçar sua mãe, sabe? Quem tem filho de bigode é camarão, meu amor. Mas é isso, gente. A gente tá sendo colocado num lugar de namorada, de esposa e tal, ou de mãe, né? De responsável pela felicidade daquela pessoa. Não, né? Maravilha. Então, lua de mel, ciclo. Lua de mel conquista. Aí a gente passa para a etapa da marcação de território, vai para essa chantagem emocional, até mesmo com um desestímulo pela vida do outro, né? Então, não sei se entra nisso também, mas um pouco de a sua vida tá comigo, não tá com qualquer outra coisa que você veja, né? Não me abandona não, fica aqui comigo. Depois disso, começam os movimentos onde a mulher é mais podada mesmo, de uma forma mais concreta. Então não é mais não sai com as suas amigas, eu vou ficar aqui, eu queria tanto ir, por que você vai sem mim? Agora já é uma característica mais do não, você não vai sair com as suas amigas. Por que não? Não, você não vai sair com essa roupa. E aí, dentro desse ciclo, também começam alguns comentários mais pejorativos também, né? Às vezes até fantasiados de brincadeira, né? Então você vai sair com essa roupa, nossa, você tá parecendo sei lá o quê, né? E isso muito pra fazer com que a mulher desista de sair com aquela roupa, desista de ir. Você vai pra aquele lugar, nossa, mas naquele lugar só tem gente assim, não tem nada a ver com você. Nossa, mas por que você vai fazer naquele tipo de lugar? Né? Então já começam esses movimentos onde a mulher se sente podada. E depois disso começam, na outra etapa do ciclo, já começam algumas explosões e dentro dessas tensões que foram criadas a partir desse movimento de podado. Então, a mulher ela foi banida daquele movimento, não vou mais sair, mas se às vezes ela tenta confrontar, ela fala que vai ou ela vai mesmo assim, existe uma tensão e a partir dessa tensão começam os movimentos mais explosivos e conflituosos que envolvem os xingamentos, as agressões, as manipulações, especificamente no sentido de pegar as coisas do outro, trancar as portas,
né? Então começam alguns movimentos que são mais inibitórios mesmo, né? Quase que punitivos, né? Isso. Então começam as explosões, elas começam a ser punitivas. E depois disso, onde esse vulcão entra em chamas, né? A lava sai escorrendo por todo quanto é lugar. A gente volta para a etapa da lua de mel, onde de alguma maneira ele se mostra absolutamente arrependido. Não, eu não queria ter feito isso, foi muito sem querer, me desculpa. Mas eu fiz porque você fez isso, isso e isso. Tem, é isso também. E ainda não tem nem o próprio reconhecimento Muitas vezes não. do que a pessoa causou, né? Na verdade, assim, olha, eu não queria ter gritado com você, mas você tava falando desse jeito, como é que eu não ia gritar? Você não me escuta, eu tive que gritar, você não me escuta. Então essas são falas muito comuns que infelizmente eu já escutei, e já escutei de muitas amigas ao redor, assim, né? E aí vem com esse movimento de sedução de novo, não mais para marcar um território em específico, eu acho, mas no sentido de reconquistar aquela pessoa, né? E de marcar um território dentro dela mesma. Então ele começa a marcar um território de, olha, eu fui muito, muito ruim com você, né? Ele pensando. Então agora, todo dia de manhã, eu vou te dar bom dia, boa noite. Ele vai marcando território dentro dela também, né? Porque agora não precisa mais marcar território pro outro, sendo que já tá consolidado isso lá fora, né? E aí a gente gira nesse ciclo a ponto de que quem vê por fora e não entende desse ciclo, mas agora vai entender porque tá escutando o podcast, não vai conseguir notar de forma alguma que isso acontece. Porque na frente dos outros é sempre uma excelente pose. Isso. Elogiada na frente das pessoas e humilhada em casa. Sim. Exatamente isso. Uau. Bom, entendemos o ciclo. Acho que respondemos a pergunta de tentar identificar como que um relacionamento abusivo funciona. E aí, bom, tem muita coisa que a gente poderia entrar mais aqui. Muita! Mas vamos puxando para um fechamento e também não vamos parar por aqui. A conversa nesse momento acaba, mas disso nasce a pergunta do... Tá, se eu identifiquei que eu tô dentro desse ciclo, ou eu tô vendo alguém próximo de mim que tá... É possível sair? E se a gente tentar sair? Aí a minha primeira pergunta para agora é o se é possível. E aí a gente puxa os próximos capítulos. Essa é a minha parte preferida. Até porque, né, eu fui te ouvindo falar, eu fui, nossa, mas que tristeza, meu Deus do céu. É muito difícil. E a gente vai ficando no meio disso, né, vou vendo todo dia e tal, alguém me conta, e enfim, a gente tem o pé fora e um pé dentro, e eu tô ouvindo outra pessoa falar, realmente, é pesado. Mas enfim, minha parte favorita é a parte de ver a pessoa florescer de novo. É muito gostoso acompanhar isso. E aí, existe como sair, além da rede de apoio que eu aconselhei procurar, né, os amigos, a família, com quem você tiver mais... Você mesma! Vou chegar lá, pessoal, pera aí só um minuto que agora eu vou... Não, tô brincando, mas além dos amigos da família, né, pessoas com quem você tem intimidade mesmo, pra poder se abrir, pra poder falar sobre, se for difícil se abrir, gente, vamos procurar um profissional então. Nesse caso, eu faço esse trabalho, eu sou psicóloga clínica, né, atualmente, trabalho online, mas eu já trabalhei muito com grupos e atendimentos breves mesmo. Então, quem quiser pode me procurar nas minhas redes sociais, meu Instagram é isabelaborches_psi, e pode me contatar lá, meu WhatsApp também fica lá na bio. Só dar um cliquezinho lá e me procurar, a gente vai conversando. Mas, para além disso, né, procurar por ajuda, porque reconhecer que você tá passando por alguma coisa que não é legal é o primeiro passo, primeiríssimo. Porque é muito difícil entender que algo está errado. Em algum momento, você amou muito aquela pessoa. Em algum momento, você esteve apaixonado por aquela pessoa. E é muito difícil acreditar que aquela pessoa que tem tanta intimidade com você, que sabe tudo da sua vida, que conhece a sua família, tá te ferindo tanto. Então, muitas vezes as mulheres chegam pra gente ainda apaixonadas.
E aí a gente tem que lidar com uma pessoa que está sofrendo luto de um término, mas ela precisa sair, porque tá fazendo mal para a saúde dela, né? Então é para isso que a gente está aqui, tá? Psicólogos, assistentes sociais, advogadas. Existe hoje na cidade de São Paulo alguns serviços disponíveis para isso, que eu gosto de falar, porque às vezes a pessoa já tem a terapeuta dela, mas ela precisa de ajuda de políticas públicas, né? Mas aí a gente tem os CRMs, CDCMs e deve ter alguma outra sigla que eu tô esquecendo. Mas basicamente são serviços de referência para a mulher buscar um primeiro atendimento e depois o acompanhamento. Então são serviços que tem assistente social, psicóloga e advogada. A advogada vai orientar com as questões de boletim de ocorrência, de processos, pensão dos filhos, divórcio, etc. Tudo que tiver para orientar no primeiro momento. E assistente social, se a pessoa tiver em vulnerabilidade social, já vai também conseguir fazer esse link com o CRAS. CREAS também consegue orientar a pessoa a procurar ajuda específica, mas eles também têm esse aparato, né, dentro dos espaços deles. Ou as delegacias especializadas, né? Cada território aqui em São Paulo tem seus próprios serviços e suas próprias DDMs, que são as delegacias especializadas da mulher, né? Mas aqui a gente está falando mais de relacionamento abusivo do que de relacionamento violento. Então, vamos voltar para rede de apoio, para psicóloga, tá? Ou, gente, outras terapias. Falar não é sua praia, então vamos procurar alguma coisa para fazer, um grupo de artes, né? Vamos procurar a igreja, o centro, o terreiro, alguma coisa que te faça bem, que te fortaleça. Nesse momento, depois do reconhecimento, é importante se fortalecer para sair desse lugar. E aí é importante reconhecer que, por exemplo, se você tem família com filhos, os filhos sempre sabem o que está acontecendo dentro do casal, né? E a gente às vezes acha que a criança não vê a gente brigar, então ela não sabe. Gente, a criança sabe, a criança sente, sempre. Então, você não tá sozinha. Se você, infelizmente, estou responsabilizando a mulher aqui, mas você também é responsável por tirar, né, essa família desse lugar. Então, vamos entender que é um processo de luto, é difícil terminar relacionamento, é difícil entender que a pessoa tá te machucando, olhar para aquela pessoa com outro olhar, mas é necessário. Então, você não tá sozinha, você precisa de gente para te apoiar nessa caminhada, porque é difícil. Acho que esse é meu ponto. Dá para sair? Dá, mas é difícil. Um ponto muitíssimo importante. Se nesses lugares que você procurar tiver grupos de apoio, grupos de fortalecimento com outras mulheres, gente, isso é tão gostoso, porque aí você começa a entender, como eu acho que eu falei no começo, né? Que outras pessoas passam por isso. Uhum. E aí não é sua amiga, você não tá na sua família, você não precisa se envergonhar, porque você sai do grupo, ninguém te conhece, né? Então você vai falar ali, geralmente, o que você se sente à vontade para falar. Vai ter, muitas vezes, né, tem um profissional orientando, às vezes é terapia comunitária, então vai para um outro lugar. Mas procurem por grupos, procurem por pessoas, né, que estão vivendo situações semelhantes. Se for muito desconfortável falar com conhecidos, né, mas dá para sair, dá para procurar um outro jeito de viver. Eu falava para as meninas com quem eu trabalhava, a gente tá nessa vida, a gente tem essa vida para ser feliz. Então a gente ficar arrastando esses relacionamentos não tem porquê, né? Vamos caminhar, vamos ver outras possibilidades de vida. É difícil, mas a gente dá um jeito. E podemos chamar um podcast de rede de apoio também? Sim, tudo. Tudo. Porque essa questão, né? Acho que a gente aqui, com E Se a Gente Tentar, é uma grande rede de apoio. E o episódio e a série toda, E Se a Gente Tentar Falar de Amor, é sobre isso. Pra gente ser rede de apoio para outras mulheres, outras pessoas que passam por relacionamentos abusivos. E até a gente tentar trazer um pouco mais o processo, a cronologia disso, né? Então também o florescer, que vem aí, outros episódios, né? Mas especificamente entendendo que nós, enquanto podcast,
também somos rede de apoio, né? Então a gente tem as nossas redes sociais, a gente tem a nossa comunidade, a galera que nos acompanha e que fortalece também esse lugar de apoio, de escuta, para que isso não seja um processo de cura para mim e para Fê, né? Mas que também seja para todo mundo que está nos ouvindo e que permite com que a gente viva esse sonho de ser uma rede de apoio por meio de um podcast, assim, né? Então, agradeço demais pela sua presença, Isa, demais mesmo. Eu que agradeço, gente. Foi uma conversa muito gostosa, E- apesar de difícil. A gente tem que tornar um pouquinho mais leve, né? Sim. Sempre. Afinal de contas, a vida já é difícil demais. A proposta de vocês é muito boa. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Adorei mesmo estar aqui. E no finalzinho a gente sempre traz uma sugestão de música. Que você acredita que traria? Eu posso trazer minha música primeiro, né? Mas o que você acredita? Qual música você acha que combinaria com esse nosso episódio? Assim, se fosse uma trilha sonora esse episódio, seria qual? Aí você me quebrou. Por quê? Estou com a Galiki aqui na cabeça. Mas Kelly tô... Key. Vamos de Kelly Key! Gente, Amo essa diva atemporal. atemporal. Gente, ela nos anos 2000 tava falando disso. Vocês têm noção que nos anos 2000 a gente lá pequenininha tava nas rádios tocando Por Causa de Você, Não Uso Mais Batom. Eu cantava Nossa. fervorosamente, Chorando, assim, ó. Com chorando. 4 anos de idade, a gente assim... E já dava pra sentir, Aham. né? Doeu. Sim. E eu ficava, por que ela não usa mais batom? Por que ela rasgou o short curto? Já era curto. Deixa ela usar o short curto, sabe? Poxa, Kelly. Bom, Por Causa de Você, da Kelly Key. Eu acho que essa música, ela é atemporal. Foi assim, um estalo eu ter lembrado dela pra Maravilhosa. usar na vida. E eu adoro Maravilhosa. esse fato de que Kelly Key estava à frente Nossa. do seu tempo. Tá muito à frente. Gratidão, Kelly Key. Diva temporal. Acho que a minha música é uma música que fez muito sucesso recente. Agora, principalmente com o TikTok, né? Então, foi uma música que estourou muito. Chama Messi. Eu não sei o nome da cantora mais, esqueci. Mas na música Messi, ela fala muito sobre essa dualidade, que eu acho que é exatamente a questão do episódio, né? De identificar. Então, ela fala em algum momento: eu sou muito bagunçada, mas aí eu sou muito polida. E aí eu sou muito... Você quer que você me manda trabalhar, mas depois você fica perguntando onde que você tava, né? Então, muito essa dualidade que traz bastante do nosso ciclo. E a primeira vez que eu escutei, eu arrepiei completamente, porque eu falei, cara, ela tá tentando entender o que tá acontecendo na vida dela. E muito dela, no final, assim, do refrão, ela fala, né? Especificamente assim, eu posso ser muitas versões e o que quer que você queira, e nenhuma delas você gosta, sabe? Nossa. Então é uma música que eu amo e eu acho que ela retrata muito o nosso episódio. E você, Fê? Uau. Bom. Dá pra fazer uma playlist inteira disso, né? Mas hoje eu não vou sugerir uma música. E vai romper padrões. Vou romper padrões. Eu vim pra esse mundo romper padrões. Isso mesmo. Eu tô lendo esse livro aqui, maravilhoso, Sintomas, da Marcela Ceribelli, que me ajudou muito também a ter clareza de tudo isso que a gente tá conversando. E aí eu vou ler especificamente uma parte que acho que ela fala sobre esse gancho final que a gente trouxe desse movimento do sair. Então, até pensando aqui, eu acho que ainda não é uma música, mas se tiver alguma artista aí ouvindo a gente, transforma em música. Então, vamos lá. Ela tava contando uma história, né, de que ela tava se identificando dentro de um relacionamento abusivo também, e numa conversa com a mãe dela, rolou um estalo ali de, tipo, que ela poderia ser feliz ainda, né, que não era tarde. E aí, então, abrindo aspas, ela diz assim: na verdade, o real desafio nunca foi resistir mais um dia, mais um mês, mais um ano, mas reconhecer o momento exato em que insistir deixa de ser força e passa a ser apenas uma forma elaborada de autoabandono. O amor não é uma batalha, e entender isso foi o primeiro passo para que eu pudesse, enfim, romper esse ciclo. Não há revolução maior do que recusar uma relação que pede demais e devolve de menos. Nem sempre fomos ensinadas a desistir. Fomos ensinadas a lutar, a insistir, a compreender, a esperar. Só que o amor não é uma corrida de resistência, e o tempo não deveria ser argumento para continuar onde já não faz sentido estar.
A ideia de que uma relação ganha valor pelo número de anos enfrentando dificuldades é apenas mais um mito que nos mantém presas. A verdadeira questão nunca foi quanto tempo passamos ao lado de alguém, mas o que ainda estamos fazendo ali. Hoje entendo que desistir daquela história não significou abrir mão de algo valioso, mas sim recuperar a minha capacidade de sonhar, de existir, de desejar além do próximo ciclo. O que poderia ser visto como fracasso acabou sendo um ato profundo de autonomia. Minha mãe estava certa. Eu era jovem demais para aceitar menos do que merecia. E a vida estava finalmente apenas começando. Música para os meus ouvidos. Então, vamos lá. Semana que vem a gente continua para falar desse florescer, então. Certo? Ótimo. Muito obrigada, Muito obrigada. meninas. Foi ótimo, foi ótimo.